Bem-vindos a mais um vídeo do canal King of Analogies. E hoje é o oitavo episódio da série dos 52 animes, onde o tema hoje é Death Note. O Death Note é um mangá que foi lançado no início do ano de 2003 e seu anime é de final de 2006 até início de 2007. É composto por 37 episódios. Este anime foi também basado. Este anime também teve diversas outras mídias, onde teve a versão live action, teve doramas, teve diversas versões do Death Note, porque mostra exatamente como fez sucesso esta obra de apenas 13 volumes, onde basicamente a história é centrada em torno de um caderno que cai no mundo dos humanos, onde o Light e a Gama ele pega este caderno e começa a matar pessoas. As principais regras desse caderno são que a pessoa que escreve o nome da vítima no caderno, ela deve ter em mente o rosto da pessoa que ela pretende matar, o nome deve ser escrito corretamente, e então ela tem em até 40 segundos ela deve começar a escrever a causa-mortes, e ela ainda tem esses 6 minutos e 40 segundos para terminar de escrever essa causa-mortes. Então, é um tempo relativamente curto, onde a pessoa tem que decidir ou se mata de ataque cardíaco ou se escreve uma causa-mortes para tentar nublar como é que é a morte pelo Death Note. Outros casos, o Light ele também vai estudando como é que se mata os criminosos. Ele descobre também, ele pode escolher a data e a hora onde o criminoso pode morrer. Ele também vai descobrindo no decorrer da história que ele pode escolher que os locais onde a pessoa pode morrer, a forma que a pessoa pode morrer, se é por suicídio, se é por acidente, isso está dentro das causas-mortes. E também se ele descobre que se for impossível a causa-morte que ele escolheu para a pessoa ela morre de ataque cardíaco, pois é o segundo plano do Death Note. Depois de 3 dias que ele escreve diversos nomes no caderno, ele descobre que ele recebe a visita do Shinigami, que o Shinigami é o verdadeiro dono do caderno. O Ryuko, que é o Shinigami ligado ao Death Note do Raito, ele tem na verdade 2 Death Notes, o próprio dele e onde ele deixou cair no mundo dos humanos, que ele está com Light. E toda essa questão de matar diversos criminosos ele acaba chamando a atenção da mídia. E essa atenção da mídia é chamada para o L, onde o L acaba sendo visto como o principal detetive do mundo, onde ele resolveu diversos casos. E ele mostra que é um detetive que ele era bastante eficaz assim nas suas investigações. Ele se revela pro Light através de uma transmissão de televisão que ele vai direto no Japão e também em Kanto, que ele julga que é o bairro mais populoso do Japão. E então ele percebe exatamente que durante a transmissão o Light matar um dos criminosos que aparece na transmissão, ele percebe que o Light, não que o Light seja o Kira, mas assim, ele percebe que o Kira está em Kanto e que está no Japão. Então começa toda uma reunião da Força-Tarefa Japonesa, que é composta por 6 pessoas, e sendo que um deles morre logo que aparece a Misa. E a Misa ela é um personagem bastante importante, pois ela acaba sendo a primeira usuária dos olhos de Shinigami. O poder dos olhos de Shinigami é um poder que o Light ele jamais chega a usar durante o anime todo, mas ele faz com que diversas pessoas usem os olhos do Shinigami para agirem de acordo com os seus desígnios para tentar se tornar o deus ou o criador de um novo mundo. Pois os olhos do Shinigami é um acordo que o usuário do Death Note faz com o Shinigami para que o usuário do Death Note possa ver o nome das pessoas sem ter que perguntar a elas, ou ver os documentos, ou atrás de fotos. Não, mas atrás de fotos também precisa do olho de Shinigami. Mas o olho de Shinigami ele facilita com que você veja qual que é o nome da pessoa, mesmo que ela use nomes falsos contra você.
ser para tentar esconder a identidade verdadeira dela. Então isso acaba sendo bastante importante para Misa, pois ela acaba executando diversos criminosos a mando do Light com esses olhos de Shinigami. Quem faz o acordo, ele tem a expectativa de vida dividida pela metade. Ou seja, a Misa, quando ela fez o acordo pela primeira vez, quando ela teve a vida salva pelo Shinigami que se secou por ela, e ela tem essa expectativa de vida dela reduzida pela metade, que era a expectativa de vida que ela tinha recebido do Shinigami que foi por ela, que era o Jealous. Ela tem um acordo e tal, e toda essa questão do acordo da Misa e do Shinigami que ela tem, que é o Remo, os Shinigamis eles não podem se afeiçoar a um humano. Se eles se afeiçoarem a um humano e tentarem salvar a vida do humano usando o Death Note deles, ele basicamente morre, que é assim que se mata um Shinigami. Então, claro que o Light ele fala pro Remo que Remo, você vai matar o L para mim. Só que ele não faz com que o Remo faça isso de boa vontade, matar o L. Mas ele de certa forma monta todo um arco, que é o que também ajuda a se girar em torno, que é o arco que eu considero como o arco da Yotsuba, que é onde o Light ele dá continuidade aos jogos, que é o engato entre o L e o Light, e também o Light ele começa a ter que se sentir num ponto ele tem que abdicar a posse do Death Note, e esse Death Note ele vai pra mão da Yotsuba, e depois esse Death Note ele vai trocando de posse várias vezes, e o Light ele tem fragmentos dos Death Note também escondidos no relógio dele, que permite matar pessoas quando ele necessita. Então ele vai desenvolvendo várias formas de enganar o L. E aí chega um ponto onde ele consegue obrigar o Remo a fazer... Aí, spoiler, a matar o L. Onde o Remo ele é praticamente obrigado a matar o L para tentar defender a Misa. Nisso, o Remo praticamente ele morre. E toda a história ela se modifica para ficar ao lado do Light. Onde o Light ele basicamente é o protagonista, que ele virou vilão. Mas aquele questionamento: qual que era o lado correto? O lado do L ou o lado do Kira? E depois de tudo isso surge a SPK. A SPK basicamente é uma força de agentes do FBI e da Polícia Internacional, onde diversas pessoas se juntam para tentar ver quem é o Kira de verdade e quem se há mais de um Kira, quem ele é, quem ele estava. O L basicamente ele descobre que o Kira é bem provável que ele seja um estudante, que ele seja uma pessoa jovem e tal. E durante a morte do L tem um time skip também no Death Note. O time skip, pela fluidez de que o anime ocorre, ele quase não é perceptível assim quando você assiste na segunda vez. Você percebe mais quando eu percebi basicamente quando assisti pela segunda ou terceira vez o time skip que ocorre durante o anime. E depois da morte do L, surgem dois sucessores, que é o Nier e o Mello. O Nier, basicamente, ele é um pouco mais novo, ele é quase um pré-adolescente, assim, uns 12, 13 anos. Enquanto o Mello, ele é quase que um adulto, assim. Dá uma ideia que a idade dele é uns 18 anos, só que ele é meio que um adolescente porra louca, assim. O Mello, ele é bastante impulsivo, ele age bastante, enquanto o Nier, ele é mais estratégico. O Nier, ele é basicamente bastante parecido com o L, só que numa versão mais jovem. Enquanto o Mello, ele tem a inteligência do L, porém ele tem bastante impulsividade e vai adiante. Então o Mello, ele acaba sendo bastante fundamental, por ser também o meu personagem preferido do anime, pois ele indiretamente acaba ajudando o Nier a fazer com que descubra-se quem é o verdadeiro Kira. E toda essa questão, novamente, o gato e o rato, entre o Nier começa a caçar o Light para forçá-lo que ele é o verdadeiro Kira, pois a força-tarefa japonesa, sinceramente, a força-tarefa japonesa, com exceção talvez do Aizawa e do pai do Light, e também a questão do como o Matsuda ele acaba sendo um alívio cômico durante a série. O Matsuda também já foi um dos meus personagens favoritos, mas a questão do Matsuda é mais pelo alívio cômico que ele vai sendo durante a série, e também pela questão que ele vai fazer no final. No final do anime, é revelado quem que é o Kira e tal. Ele não é o final que assim o vilão vence, até porque é um final raro assim, o vilão vencendo em geral nos animes. Quem acaba vencendo é o lado da lei e tal, mas aquela questão de como é desenvolvida, da questão
questão de aparece o Mikami, que o Mikami é o cara mais devoto do Kira, e o Mikami é um personagem bastante importante pro Light esconder que o Death Note estaria com ele, e o Mikami começa a fazer bastante mortes, e tem toda aquela questão que ele vai escrevendo, vai saindo faísquinha. Isso é uma coisa que para alguns isso pode fazer com que o anime perca um pouco da seriedade, mas eu achei bastante legal essa visão do Mikami, de como ele vai se transformando num personagem bastante forte para mostrar pro leitor como o Mikami é um personagem que é devoto do Light, e mesmo ele sendo um promotor de justiça, ele adere aos ideais do Light. E por fim, a carta, e aí o Nia descobre que o Kira é o Light, que o Kira é o Light, o Light é o Kira, e ele tenta como último objetivo escrever o nome de alguma pessoa no fragmento que ele tem no relógio. Neste momento, ele percebe-se totalmente encurralado pela questão da história do caderno falso, que o Nia criou com a questão da caligrafia, imitando a caligrafia do Mikami, e toda a questão de como isso foi desenvolvido. Isto traz de como o Light se sente preso, e aí que ele leva o tiro do Matsuda, que o Matsuda dá o tiro final, e isso meio que motiva o Ryuko a escrever o nome do Light no Death Note. E a carta que sai para o anime é o 9 de ouros. O 9 de ouros, ele basicamente é uma carta de um valor bastante alto, mas mostra como esse anime é um anime que tudo vale ouro. Pois é um anime que ele mostra basicamente todo esse questionamento que onde você não viu, você raramente vê em outros animes, onde se não vê o poder do protagonismo, assim, digamos. Tem toda aquela questão da Naomi Misora lá no começo do anime, mas o poder do protagonismo ele é praticamente nulo nesse anime. Então isso faz com que ele tenha uma nota 9, e o 9 também serve para ressaltar os 8 de cada lado e o Kira no centro, os 4 de cada lado e o Kira no centro, que os 4 de cada lado seria, e é como eu vejo os personagens principais. De um lado seria o Remo, o Ryuko, a Misa e o L. E do outro lado eu vejo o Nier, o Melo, o Matsuda e o Aizawa. Basicamente esses 8 personagens são os personagens que eu mais gosto na trama. E são os personagens onde o Kira no centro. São os personagens onde eles mais prendem a atenção em torno da investigação. Aí só seria o que menos prende, mas toda essa questão de que como o Kira, ele se sentia encurralado por todos esses personagens. Matsuda, pela questão do livro, ele dá o tiro final, assim, no Kira. Então, ele mostra toda essa questão de como os 9, além de dar uma nota alta pro anime, mostra toda essa questão de como esses personagens acabam sendo bastante influentes para juntar essas forças para o Kira ser condenado e ele ser preso. A Misa, o que acontece depois que o Light ele é morto? A Misa, ela é basicamente suicida. Não tem uma explicação muito clara do que acontece com os vivos depois que toda a história se ocorre. Basicamente que tem uma queda no número de criminalidades, mas depois de algum tempo esse número de criminalidades é prova que ele suba, pois o Light com diversas mortes, matando esses criminosos no decorrer do anime, ele só condenou. Ele não criou medidas preventivas que, na minha visão, ajudariam que trouxesse um mundo mais próximo do ideal. Ele só gerou o clamor de ser um novo ordenador de um mundo novo, mas pelo medo. Ele veio pelo medo, pelo temor e pela questão do Kira ser o mais poderoso, que ele poderia executar qualquer pessoa. Eu ainda vou puxar a questão do arco do Hypemba, que o arco do Hypemba eu acho que é o ponto inicial onde você começa a perceber onde o Kira ele é uma pessoa falível, onde o Kira ele começa a se mostrar que pode cometer erros para depois ir o arco da Yotsuba e o mini arco da Misa, assim, digamos, onde o L morre, também o arco final então, mas eu não vou revelar mais coisas para não deixar todo o resto do conteúdo em aberto do anime. Então a nota, recapitulando mais uma vez, é o 9 de ouros. E na segunda parte do vídeo, que vai sair provavelmente por volta de 10 de junho, ele vai ser com a Vi Paula, onde eu convidei ela para fazer a segunda parte do vídeo, onde ela vai trazer um novo ponto de vista sobre o anime do Death Note, pois ela viu o anime recentemente. Diferente de mim, que eu já vi o anime 3 vezes,
vezes e conheço bastante a obra, ela vai trazer o ponto dela que ela só viu pela primeira vez, depois de já ter visto outros animes. Diferente de mim, que o Death Note pra mim foi basicamente, eu vi bastante tempo atrás, revi quando eu já tinha visto outros animes, foi um dos meus primeiros animes, então tem toda uma questão diferente, assim, digamos. Então é basicamente isso. Depois desse vídeo, em agosto, junho e o resto de junho não vai ter vídeos novos, porque eu vou estar assistindo um anime mais longo pra fazer o nono episódio, que é um anime bastante longo, então bastante que cresce. Aí já tá a dica de qual que vai ser o anime. Este anime ele precisa bastante eu rever parte dos episódios dos arcos para poder fazer uma análise mais concisa desse anime. É isso, e até a parte 2 deste